extra aí te perturbando. Então, dentro desse nosso processo de segurança, de prece, que o Cristo nos ensina, que o Evangelho capítulo 28 nos fala, para que nós possamos tomar cuidado, porque todos nós somos energia. Nós criamos, nós emitimos forças, somos magnéticos, somos energia. Estamos em constante produção de forças, de acordo com o nosso sentir. Estamos em permuta de forças. Eu bebo a energia de vocês, vocês bebem a minha energia. Eu bebo a energia da criatura que está sentada do meu lado no metrô, tanto quanto a criaturas também. Então, saber, aprender a lidar com isso, dentro de um princípio, analisa aquilo que passa por você. Começa a ponderar, espera um pouquinho, por que eu estou assim? Se questione, por que eu estou com raiva? Tem motivos? Tenho. Vamos trabalhar. O motivo está exacerbado, cuidado, tem energia extra você. Conhecemos-nos. Dentro desse princípio, e aprender a lidar com essas energias. Ah, mas eu não sei mexer. Eu não sei mexer com o campo de energia. Nós temos recursos. A nossa sintonia, a prece a Deus, o buscar um pensamento bom, desconecta-nos. Muda o campo vibratório. Na pergunta do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta a eles: os espíritos interferem em nossas vidas? Kardec pergunta aos espíritos: os espíritos interferem em nossas vidas? Qual é a resposta dos espíritos? Sim. E eles continuam: muito mais do que podeis imaginar, a ponto de que eles podem fazer interferir diretamente. Isso é bastante sério. E quanto isso implica naquilo que nós falamos, da atenção, da vigilância. E se mescla, por isso que eu falei que é o mais difícil, mesmo dentro do aspecto mediúnico, do médium saber o que é seu e o que é do espírito. Porque se mescla com o nosso eu. Lembrando sempre que o espírito, e vamos falar porque o espírito superior, ele não interfere, ele não muda-nos, ele não deseja impor nada a gente. Quem deseja impor somos nós, que adoramos mandar no outro. É uma delícia, eu vejo lá em casa, eu me sinto tão bem quando eu bato na mesa e falo, aqui quem manda sou eu. Eu me sinto feliz, aquela coisa, e a gente gosta de mandar. É de espíritos com pouca evolução. E quem deseja interferir nas nossas vidas são espíritos de pouca evolução. E aí, os espíritos, eles interferem, e difícil para nós, porque se mesclam com as nossas forças, com os nossos sentimentos. Ficam enroscados conosco. Me perdi outra vez. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Difícil de nós nos conhecermos, porque nós não temos o hábito de refletir. Eles interferem muito em nós, a ponto de, muitas vezes, realizarem por nós. Eu tive uma experiência, que para mim foram assim, duas experiências muito marcantes. Talvez eu nem sei se consiga passar energia, mas para mim foram duas experiências muito interessantes. Para verificar quanto nós estamos expostos. Num sábado, foi o ano passado ou esse ano, eu não sei, do almoço do reencontro. No almoço que teve do reencontro aqui, que a nossa casa ofereceu, um grupo amigo. E a minha esposa ficou com os grupos fazendo o almoço para o domingo, ficou no sábado preparando. E chegou em casa, eram por volta das 8 da noite. E eu em casa, e ela chegou, e eu falei, a janta. Porque afinal de contas, isso é coisa de mulher. Uai, não estou entendendo. As mulheres não vieram para servir os homens? Que são seres superiores, mais inteligentes e tudo? Olha, isso não consta em mim. Eu apanho aqui. E falei, a janta? Eu falei, eu cheguei agora, ela me disse. Você não fez? Eu tenho dificuldade de esquentar um copo de água, que dirá fazer janta. E falei, não fiz nada. Eu cheguei agora. Falei, vou à padaria buscar um pão para fazermos um lanche. E fui à padaria, 20 horas e pouquinho, comprei os pães, estava no caixa para pagar.
E o falar talvez fique frouxo, mas a experiência sentida é inigualável. Eu estava esperando quando me veio uma vontade de comprar um maço de cigarro. Mas eu falo, vem a emoção do momento. Veio a emoção de comprar um maço de cigarro. E eu olhei para cima e falei, meu Deus, esse verdinho é lindo. E ainda olhei aquela coisa verdinha e falei, meu Deus, eu vou pôr na sala, depois eu vou fazer coleção. Mas a vontade de comprar um maço de cigarro, eu falo, eu sinto a emoção de comprar. Mas aí, alguns segundos, porque eu pensei em comprar, eu falei, mas vou pôr na sala, vou fazer coleção. E achei aquele verde lindo. Aí falou, pera um pouquinho, eu nunca pus um cigarro na boca. Alguma coisa está errada. Opa, agucei, busquei atenção e percebi do meu lado um jovem, talvez 20 e poucos anos, o aspecto abatido, os olhos encovados, um desencarnado. Os olhos encovados, e eu tenho a expressão dele, de infeliz, e ele me fez, compra para mim. E eu disse, meu filho, eu não posso, porque o máximo eu pôr um treco desse na boca, eu vou te matar de sufocado, né? Não vai ser possível, eu posso fazer uma prece contigo. Mas a experiência ficou tão gravada dentro de mim, da vontade, da força. E aí voltei para casa e me lembrei que naquela manhã eu tinha vindo da Rádio Boa Nova e cedinho no sábado de manhã, no mesmo sábado, eu passei na mesma padaria e vi um sonho, sabe aquele sonho cheio de creme, gorducho, gostoso, uma delícia? Eu vi e falei, não só o pão, me veio um sonho, um não, dois ainda pedi. Né? 2. Aí depois eu falei, meu Deus, sabe que de manhã acho que era um para mim e um para ele, que eu já estava na sintonia dele lá. Me chamou a atenção porque eu nunca fumei. E se fosse outro pensamento? Será que eu teria tão rápido o flash de dizer, opa, peraí, eu não fumei, que treco é esse agora de querer fumar? Se fosse um outro pensamento, por exemplo, de sexo, será que eu ia ser tão rápido assim dizer, opa, pera lá, será que seria? Então, quanto que eles interferem? Outra experiência, no carnaval, eu estava na praia, um calor insuportável. Estava tomando banho, pensando numa criatura que procurou-nos a casa, falando do esposo que foi para o hospital psiquiátrico. E eu tomando banho, pensando no marido da pessoa. E tomando banho, fiz prece, meu Deus, tenha misericórdia dele, tão jovem. A família jovem, a esposa, a filhinha, por favor, tenha misericórdia. E tomando banho. De repente, a minha esposa fala, você não quer colocar o ventilador dentro do banheiro porque está muito quente? Eu falei, mas que por nada, já vou sair. Mas está quente, se você quiser, põe o microfone, não, acabei de falar. Ventilador. Eu falei, não quero. Mas ela disse lá fora, mas a temperatura do corpo. Eu falei, que temperatura nada. Eu só acabo com a minha temperatura se eu me suicidar. E foi algo que eu falei, a energia mudou. E eu me choquei com que eu falei algo sem me dar conta de uma tolice. Mas mudou a energia. Eu falei, mas eu estou falando o quê? À toa, falando de suicídio, só eu vou acabar com a temperatura do meu corpo se eu me suicidar? E aí eu fiquei incomodado com isso. E questionei a espiritualidade. É isso. E aí, imediato, você estava em sintonia com a criatura. Porque eu estava tomando banho, me lembrei da criatura, pedi a Deus por ele, vibrei, mas eu entrei em sintonia, conectei meu plug. E disse a espiritualidade, há um processo obsessivo bastante intenso do grupo familiar. Há um processo. E quando você se sintonizou, você absorveu as energias. Porque o processo obsessivo tende a levá-lo ao suicídio. Eu fiquei impressionado como nós somos
ou melhor, como nós estamos vulneráveis ao campo de energia. E que se nós não tomarmos cuidado, estamos indo de roldão. Desencadeamos situações delicadas, difíceis. Por isso a importância de que o capítulo do Evangelho, que é a oração sacerdotal do Cristo, o Cristo, um espírito de alta hierarquia, governador espiritual da terra, na necessidade de buscar o amparo de Deus para ele, pedindo a ele forças e a todos aqueles que estavam junto. Quanto nós não necessitamos dessa importante ferramenta de buscarmos a prece no nosso cotidiano, porque nós estamos mergulhados num mar de energias positivas e negativas. Negativa porque a pessoa é ruim? Não, nada disso. Nós, se formos avaliar a nossa postura, as nossas preocupações, a nossa ansiedade, o medo, a insegurança, tudo isso nos faz vibrar num campo de tensão, um campo negativo. E muitas vezes não somos maus, mas estamos vibrando num campo de energia negativa. E isso precisamos. Eu já vou vibrar mal para ele. Mas aí ele vibra bem para mim, ele anula a minha vibração. É lei. Então, temos cuidado dentro do nosso campo de energia. O nosso pensamento, gente, extrapola o físico. O nosso pensamento extrapola o físico. E nós vamos ter isso. Dr. Deepak Chopra falando isso. Alegria e Triunfo. Lourenço Prado, em 1943, 44, se eu não me engano, ele falando disso, que o pensamento extrapola, sai a energia. E aí a importância de nós buscarmos ter cautela com aquilo que nós sentimos e nós pensamos. A prece como proteção. A prece é para nós como o telhado é para a casa. Recorde, a prece é para nós como o telhado é para a casa. Proteção. Liberta-nos das imagens que nós buscamos, dos nossos desejos. A prece nos eleva dentro de um processo de proteção. Traz equilíbrio, nos protege, traz equilíbrio, conduz-nos à paz. Traz força, traz alegria, repleta-nos de forças espirituais. Quantas criaturas buscam o sexo desregrado, as drogas, o álcool, as loucuras, tão só por buscarem algo de plenitude. Eu tive uma experiência uma vez, dando aula na escola de aprendiz, não na casa, fora da casa, e no final eu tinha um enlevo. Ele já está até cortando o meu telefone aqui. Eu senti um enlevo muito grande, a emoção no final da aula, mas foi uma coisa indescritível. A impressão parece que eu estava indo para as alturas, uma sensação gostosa, uma plenitude indescritível. Saí, hoje, aonde parei o carro, eu estava na estrada retornando e parei o carro porque comecei a sentir a mesma energia boa. Parei e me coloquei em atitude de prece. E senti da espiritualidade dizendo: o que você sentiu? O êxtase espiritual. As criaturas, o ser, ele é divino por natureza. Ele traz inato dentro de si a divindade, a busca de Deus, o alto, o algo mais, o aspecto espiritual. Só que hoje tem sufocado dentro do aspecto da pele, do material. Aquilo que nós dissemos lá no início. Nossa concepção é de que nascemos, crescemos, fazemos sexo e morremos como espíritos imortais. E ele disse o espírito: o que você sentiu foi o êxtase espiritual. E que muitas criaturas se entregam às viciações porque sentem um vazio interno, porque não canalizam as suas forças, a sua plenitude, o seu vazio não canalizam na direção do bem, da paz, do amor, na direção de Deus, das coisas da alma. E aí buscam outras soluções, outros caminhos e afogam-se no álcool, nas drogas, nos desregramentos em geral. Então, a prece como proteção é telhado a nós. O equilíbrio traz-nos paz, dá-nos plenitude, repleta-nos a alma. Alimento, sustenta-nos. Porque nós nos conectamos com as reservas divinas, com o amor de Deus. Mas nós precisamos criar uma atitude mental para isto. Lembra
que tudo está, mas eu preciso buscar. Tem um espírito, Caibar Schutel, no livro Deus Castiga. Eu acho um exemplo fantástico, já falei umas 300 vezes aqui, vocês vão falar, vão já decorar. Sabe o que é escafandro? Isso. É um trem para a gente mergulhar. Cuidado, não é trem. É toda uma roupa para mergulhar. Uma bolota, toda uma roupa de proteção para que você mergulhe para profundidades. E Caibar Schutel diz assim, se você vestir um escafandro todo encapotado, vai à farmácia e pede uma injeção que te curaria. O farmacêutico vem com a injeção, só que não tem onde aplicar. A Renata está toda fechadinha no escafandro. Lembrei de você, Renata. O que faz o farmacêutico? Leva embora. Leva embora. Você deixa de tomar o medicamento. E Caibar Schutel diz que nós, na grande maioria das vezes, pedimos muito auxílio a Deus, pedimos muita ajuda nas nossas preces. Só que quando vem o auxílio, nós estamos tão fechados dentro de nós mesmos, o auxílio vem e nós não percebemos. Passa as oportunidades e nós não agarramos isso. Então a necessidade dentro da prece de buscar é de criar uma atitude mental favorável. Abrir o nosso coração. É culpa de Deus? Não, é responsabilidade nossa. Imagine você num quarto fechado, todas as janelas fechadas, ao meio-dia, e você em prece, pedindo a Deus que te mande luz, que te mande sol. E aí? Você está em prece, num quarto todo fechado, as janelas, ao meio-dia. É problema de Deus? É condição nossa. O que é que você precisa fazer? Abrir a janela. Porque o sol está lá. Você criar condição. É só pensar que horário que está o sol, vai lá, abre na direção e o sol vem. Então demanda a atitude de nós criarmos um aspecto positivo para isto. Tanto quanto, porque tudo está aí, não tem nada velado. Você está diante do mar, quanto você traz de água? Você diante do mar, quanto você traz de água? Quanto você traz de água? Não preciso falar, né? Vladimir vai me bater. Depende do recipiente, não é? Você está diante do mar. Se você for ao mar com um copo, você traz um copo. Se você for com um balde, você traz um balde. Se você tiver um caminhãozinho, você vai lá e suga, traz um caminhãozinho. Tudo está aí, não existe nada vedado. Velado, vedado, tudo está aí. Depende de nós, da forma como nós buscamos. Quanto de energia você busca? Depende de cada um de nós, porque tudo está aí, mas depende da nossa atitude, da nossa vontade, da nossa busca. Prece, precisamos de um local específico para realizar? Não, não precisamos. Eu faço prece no centro espírita, na igreja, no templo, na sinagoga? Não, é individual. Eu não sei fazer prece, eu não sei orar. Equívoco. São Benedito era escravo. Ele trabalhava na cozinha, era cozinheiro. E ele não podia sair para fazer sua prece. Ele jogava as coisas, deixava as coisas na cozinha, saía correndo, ia no quintal, olhava para o céu e dizia: Senhor, o dito está aqui. O dito que tinha tanto desprendimento, tanto amor, que atingia as mais altas esferas espirituais. Senhor, o dito está aqui. Irmã Dulce, na Bahia, um dia o seu médico chegou de manhã, uma criatura franzina, frágil, com uma insuficiência respiratória que não conseguia ficar distante do catéter de oxigênio, uma doença renal crônica, dependia de hemodiálise 3 vezes por semana, 4 horas por vez, não conseguia deitar-se, ela ficava semi-sentada pela falta de ar. E um dia o seu médico chegou pela manhã e ela sorrindo. E disse: minha irmã, a senhora está tão feliz. Por que está feliz? Meu filho, falando com dificuldades.
Eu estou trabalhando para Jesus. E o médico disse, mas minha irmã, a senhora há quanto tempo que não sai da cama? Como é que está trabalhando para Jesus? Me fale, me ensine como é trabalhar para Jesus numa cama. E ela disse, eu trabalho para Jesus sim, meu filho. Quando eu inspiro, muito obrigado, Jesus. Quando eu expiro, louvado seja Jesus. A gratidão, o louvor na prece. Nós vamos parar. Temos várias formas de fazer prece. Eu aprendi com a minha mãe. Essa cabecinha linda aqui. Ela ficou 3 meses internada no hospital. Eu um dia lá, eu sentado do outro lado, eu vi ela falando. Falei, meu Deus, agora está falando sozinha. Tenha misericórdia, Jesus. Aí, isso eu não lhe falei, né? Falei, pronto, agora está falando sozinha, agora entornou o caldo. Aí eu falei, mãe, está falando sozinha? Ela, não. Eu estou fazendo uma prece. E aí, olha só o que ela me ensinou. Tem fulano, ela me disse o nome da criatura, que eu me preocupo com ela, porque eu acho que ela não está agindo bem para com ela mesma. Então, uma forma que eu tenho para orar, eu trago a pessoa aqui, na minha cabeça, e fico conversando com ela, dando bons conselhos, para que ela tome cuidado, para que não dificulte a própria vida. Aprendi com ela uma forma de orar. O trabalho com dignidade, o nosso trabalho de cada um com dignidade, com respeito, com amor, com carinho, é prece, é bênção, é força. Precisamos tomar cuidado com aquilo que nós pedimos. Meu Deus do céu, eu já estou terminando, Vladimir, calma. Vibrem por ele. Num domingo, a gente precisa tomar cuidado com o que pede. Num domingo, eu saí de casa para vir para cá, e esses últimos meses até tenho saído cedo. Mas já chegamos a sair daqui, quase que 10 para meia-noite, 11h30, era comum sairmos daqui. E eu vinha vindo no domingo para cá, olhei para o céu e falei, Jesus, me ajuda a chegar cedo em casa hoje. Pedi para Jesus. E aí depois eu fiquei pensando, mas fazer o que em casa? Olha só, queria ver o Faustão. O Faustão, o Fantástico, o Gugu. Olha só os meus objetivos da vida, né? Para quê? Para nada. Chegar cedo em casa, para nada. E eu falei, Jesus, me ajuda a chegar cedo em casa hoje. E vim para o trabalho. E aí no final, eu olhava a fila grande, Jesus, você me paga. E saí daqui por volta das 11 horas da noite, mais ou menos. Quando fiz a curvinha para entrar em casa, eu vi que tinha um movimento no portão. Pois o carro tinha 2 senhoras, duas jovens senhoras, uma grávida. E falei, meu Deus, o que é isso, né? E aí, 2 pessoas foram procurar, porque a mãezinha, com o 3º filho, seria o 4º filho, daria à luz, e não tinha com quem deixar as crianças numa condição muito ruim. E queria que nós trouxéssemos as crianças para poder ficar no nosso abrigo aqui da Casa do Cristo, que queria ficar para enquanto ela estivesse se restabelecendo no hospital, porque os seus 3 outros filhos não tinham condições de ficar só, porque não tinha ninguém. 3 filhos, e aí começou a falar da situação dela, e aí aquela coisa vai, não sei o quê, não tem comida, estão sem comer, não tem janta. Aí fomos até a casa da criatura, uma condição terrível, num único cômodo, banheiro lá no quintal, de um cômodo alugado, um único cômodo que era tudo. As crianças deitadas, dormindo no chão, sem qualquer alimento. Aí nós fomos, voltamos, arrumamos um alimento, levamos de volta, aquela coisa toda. E eu, quando estava voltando, quase 3 horas da manhã, me veio à mente, Jesus, me ajuda a chegar cedo em casa. E aí eu falei, meu Deus do céu. Aí senti um espírito dizer, olha, para mim cedo é 6 horas, ele foi benevolente contigo. Mas foi o que eu pedi, chegar cedo, ele me deixou chegar às 3. Podia ter chegado às 6. Gente, a lição é bela.
Fala-nos de proteção, do nosso dia a dia. Fala da nossa vontade de buscar acionar em nós mecanismos de mais saúde. Porque todos nós emitimos forças e nós precisamos nos cuidar. Temos à nossa disposição o mecanismo da prece. Não dependemos de ninguém. E acionarmos esse mecanismo com mais assiduidade, com mais frequência. Quando nós estamos em situações delicadas, vamos buscar. Aciona mecanismo dentro de você. Pensa um pensamento bom. Mentalize você debaixo de uma cachoeira, tirando, escorrendo as energias. Se dê um passe, mas eu não sei dar passe. Passe é o teu pensamento acionando na tua própria direção de bem e de paz. Faça isso. E para que nós possamos estar um tanto mais seguros, um tanto mais protegidos. Não esqueçam de ler o capítulo 28º do Evangelho segundo o Espiritismo, que vem complementar o capítulo 17º de João, da prece de Jesus. Ele buscou, no momento de dificuldade, não só em todos os momentos ele buscava a prece. E o recado para nós é que nós necessitamos muito, carecemos muito da prece em nossos dias. Obrigado, gente. Só uma curiosidade, eu hoje vi esse livro, eu trouxe alguns, Renascimento Espiritual, tem lá, onde tem na segunda mensagem, a mensagem do Dr. Nelson, psicografado pelo Chico Xavier, o Dr. Nelson, fundador aqui da nossa casa. Obrigado, gente. Nós aqui agradecemos. E lembrando também... Ele é amoroso, vocês estão vendo, né? E lembrando também, a casa sempre orienta a importância do Evangelho no lar. Se nós tomarmos a palestra de hoje, a orientação, o Evangelho é isso, né? Em nosso lar, nós buscarmos, porque com certeza estaremos movimentando as nossas vontades, os nossos sentimentos, o nosso querer, né? Porque ele falou aqui a importância de nós querermos, tá? Deus, uma das maiores dádivas que nós temos é a nossa liberdade, o nosso querer, né? A ninguém é imposto nada. Se a pessoa quer o vício da gula, ele vai comer até sabe Deus quando. O vício do álcool, a mesma coisa. O vício da droga, não quer fazer nada, é liberdade. É claro que depois nós vamos ter as nossas consequências. Amanhã podemos ter um problema de pulmão, um problema de rins, um problema de fígado, estarmos paralíticos numa cama, porque é a consequência do nosso querer. Mas quando nós queremos, temos a vontade de buscarmos essa verdade, como o Tony falou aqui, né, a importância que ela está dentro de nós, e eu lembro sempre da semente, porque nós não acreditamos, mas planta e dá, né? É uma árvore, são muitos frutos, milhares de sementes. São potencialidades que todos nós temos inserido em nós. A casa distribuiu o panfletinho da forma de fazer o evangelho no lar, tá? Qualquer dúvida, aí depende devido ao adiantado da hora, né? Qualquer trabalhador aqui da casa também está apto a nos orientar para que possamos fazer o evangelho em nosso lar. Levarmos para o nosso lar a proteção, a segurança, energias salutares, né? Que cada um de nós vamos em sintonia, né, com a espiritualidade, com Deus, com Jesus, com o nosso anjo de guarda, vamos estar ali colocando em nosso lar. A diferença de um templo espírita ou de um templo religioso, de um outro local, é a nossa reunião, o nosso encontro, né? Um monte de vontade, um monte de querer que as pessoas criam. Então a gente vai dando sequência. E o Francisco vai fazer para nós